O Atlético hoje amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, dessa vez para a equipe do Palmeiras, que briga pelo título dessa competição, ao lado de Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Botafogo chegando agora, e também a equipe do Flamengo. O Atlético perdeu um jogo que precisa fazer uma análise um pouco mais aprofundada para tentar entender o que de fato acontece dentro da instituição. Todo mundo sabe da situação muito complicada, e que os torcedores, demoraram a enxergar que a situação do Atlético era muito mais grave do que parecia ser. Não eram apenas jornalistas ou criadores de conteúdo como influencers da internet que estavam tentando pregar dentro do Atlético uma situação bem mais robusta do que isso. E agora tudo que aconteceu fora de campo vem entrando para dentro de campo, e isso acaba complicando cada vez mais a situação da instituição, porque enquanto no institucional está ruim, mas se dentro do time, dentro do clube, dentro de campo, melhor dizendo, as coisas acontecem, ok, dá para colocar um pano quente ali, dá para poder maquiar uma situação aqui, outra ali. Mas quando a coisa está ruim fora de campo e começa a aparecer os resultados ruins também, os resultados negativos, é aquilo que a gente falava lá atrás. Nós falávamos lá atrás que se a situação entrasse para dentro de campo, ela poderia se tornar irreversível. E é claro, recebemos muitas críticas, pessoas dizendo que nós estávamos utilizando de clubismo e que estávamos apenas falando mal do Atlético e criando crise que não existe dentro da instituição. Só que a verdade não é essa. E agora a coisa vem desnudando e se evidenciando a cada rodada. Essa derrota foi uma derrota muito triste, muito complicada, porque o que se viu foi um craque solitário dentro do Atlético. Segundo as palavras do próprio técnico Cuca, foi a pior partida do Atlético, talvez tenha sido, a pior partida do Atlético sob o comando dele. Um time que não se encontra, um time que faltam peças de qualidade e que se torna presa fácil para os seus adversários, e foi exatamente o que aconteceu. E o craque solitário do time, que não tem mais aquele vigor físico necessário para poder pegar uma bola do setor de meio campo, arrancar com ela, trabalhar com ela, levar até lá no gol do adversário e finalizar, inclusive fazer com que toda a equipe jogue. Ele não tem mais esse vigor, ele não tem mais esse ímpeto, tem muita qualidade, mas já está aí partindo para os seus 39 anos de idade. Ele não consegue mais inflar os jogadores para poder fazerem o jogo acontecer. É um jogador um pouco mais dependente hoje, e isso acaba dificultando as ações dos atletas atleticanos, porque já não tem tanta qualidade assim como parecia ter, e ainda a questão institucional, salários e tal, isso tudo atrapalha o ambiente e compromete de forma bem clara, bem sucinta, o desempenho dos seus outros jogadores. O Hulk, ele tem que pegar a bola no meio campo, ele tem que chegar na área, ele tem que finalizar, ele tem que marcar, porque ninguém faz. O Atlético hoje foi presa fácil para a equipe do Palmeiras. Não criou uma chance de perigo contra o time palmeirense. E isso é preocupante. O Hulk é um cara muito diferente, e em 2 cobranças de faltas magistrais acabou fazendo 2 golaços e quase que faz o terceiro. Mas o Atlético vai ficar refém desse tipo de situação até quando? Porque nem as faltas sofridas pelos jogadores do Atlético eram faltas perigosas. Falta que o goleiro coloca 3, 4 na barreira ali para um batedor comum. Mas aí é que entra a diferença. O Hulk não é um batedor comum, é um camarada que tem uma potência absurda no passe, no chute, tem um passe fantástico, mas o que ele tem hoje, o que ele entrega hoje, não é suficiente para poder fazer aquela aproximação dos jogadores de menor qualidade técnica da qualidade técnica que ele tem. Os jogadores do Atlético, o Hulk não tem mais condição de potencializar os jogadores atleticanos. E isso vem fazendo com que o time acumule derrotas,
as atuações ruins estão chegando num momento muito perigoso do campeonato, porque os dirigentes do Atlético disseram que no prazo de 90 dias eles irão arcar com as responsabilidades deles. Mas será que quando chegar nesse ponto, porque tem muita gente que pensa que isso não tem nada a ver, mas isso tem tudo a ver. Essa é a realidade do futebol. Nenhum trabalhador consegue desempenhar o seu melhor quando ele não é remunerado, quando ele não é valorizado. A maior valorização de um profissional é a sua remuneração. Porque você trabalha o mês inteiro. Quando chega no dia do pagamento, não tem dinheiro, a coisa começa a encontrar contornos altamente negativos. E é isso que está acontecendo com o Atlético. Está evidente, não adianta ninguém vir tentar mostrar o contrário, falar que não é isso que está acontecendo. Qualidade tem, não tanta como diziam ter, né? Tem um grande craque no time, os reforços que não existem, um deles, o Dudu, que acabou sendo condenado aí pela ação movida pela Leila, acaba que é mais um desfalque, embora não tenha se tornado reforço, foi apenas uma contratação, uma badalação, fizeram um monte de coisa que não tem nada a ver com o jogo e agora o jogo não acontece, não entrega aquilo que precisa entregar e como que fica a situação. O Palmeiras fez o jogo acontecer, poderia ter feito até mais, o Atlético não criou para marcar gols. Este é um problema grave, problema técnico, e aí tem que haver uma espécie de cobrança também no treinador da equipe. Porque o time não é só fraco tecnicamente, o time é inexistente taticamente. O Atlético, tecnicamente, erra passes de 2 metros. Mas esse mesmo time aí já fez partidas muito melhores do que as partidas que estão acontecendo agora. E o Cuca agora parece não conseguir colocar os jogadores para jogar, não consegue tirar o melhor dos jogadores, muito em função de tudo que vem acontecendo, mas tem totais condições de entregar mais do que vem entregando. É preocupante a situação do Atlético, é muito mais preocupante do que parece ser. O time não entrega, o time não compete, o time não cria, o time não marca. E aí aquelas falácias do começo do ano, que parecia que tudo estava muito bem, só que na verdade já não estava. O Atlético vem acumulando problemas desde 2021 e as comprovações estão aí. Agora a coisa só descambou porque espalhou, estourou, explodiu. E nós dizíamos aqui, fomos achincalhados, fomos xingados, a bomba vai explodir no colo dos jogadores atleticanos. E o que aconteceu? A bomba explodiu no colo dos jogadores atleticanos. Cada entrevista coletiva que se dá, 2 ou 3 perguntas relacionadas aos modos operantes, à questão institucional, à questão monetária, à questão salarial. As perguntas hoje no Atlético voltaram a ser as perguntas de anos atrás, onde não se perguntava sobre jogabilidade, perguntava apenas sobre pagamento de salário atrasado, de clubes que vendem os seus jogadores e não recebem. E aí, é claro, né, tem uma banda aí que está levantando a questão de que mas o Atlético também tem credores. Tem gente que deve o Atlético no mercado e não paga o Atlético no mercado. Gente, cada um tem que fazer o seu. Não é porque eu não recebo aqui que eu não vou pagar a minha outra conta, eu tenho que me virar. Essa aqui é a realidade. E isso não pode ser usado como subterfúgio argumentativo, não. O pessoal precisa ter esse entendimento. Não tem que usar argumento para contra-argumentar aquilo que está andando de mal a pior. O Hulk sozinho não tem, sinceramente, ele não tem mais condições de fazer um Atlético competitivo, um Atlético forte, um Atlético ríspido, um Atlético que incomoda. Não tem. Não tem. Porque vai ficar dependente de cobrança de uma falta ali, de uma batida de escanteio acolá, de uma enfiada de bola para alguém chegar na cara do gol e perder, porque falta qualidade, falta ímpeto. Né? O time, você não vê os jogadores entre si discutindo um lance ou outro, uma tática ou outra, uma improvisação ou outra. Você não vê mais isso. São jogadores apáticos, jogadores descompromissados com o jogo, jogadores que não entregam o que precisam entregar. E aí o torcedor tem que fazer cobranças em cima dos falastrões,
que vem a público para poder contar piadinha, para deixar o torcedor felizinho. Isso não ganha jogo e não resolve problema. O que resolve problema é time organizado e bola na casinha. Se não tiver isso daí, meu irmão, o torcedor não pode viver de piadinha de jogador, não. De manifestação de jogador, de postagem de jogador, de conversinha. Não, o torcedor não pode viver disso, não. O torcedor que se contenta só com isso, ele está fadado a levar seu time ao fracasso. E aceitar esse fracasso, inclusive. Este é o problema maior. Então é necessário rever as coisas, pagar as contas, contratar jogador, porque tem que contratar. Porque se não contratar do jeito que está o time do Atlético, vai brigar para não cair para a segunda divisão. E eu falo isso aqui com muita segurança, não tenho dúvida nenhuma. Nós já vimos essa história em outros clubes e essa história está se repetindo dentro do Atlético mais uma vez. É presságios para a segunda divisão. Não, mas não cai, já fez 20 pontos na competição, são no mínimo 45 para se salvar. Já está o quê? Primeiro turno está finalizando. Já são 15 rodadas acontecidas. 15 rodadas acontecidas. O campeonato é de 38 rodadas. Só faltam 3 para o primeiro turno. São 20 pontos conquistados. Se entra para o segundo turno com 20 pontos conquistados, porque agora tem uma parada tortíssima, cheio de desfalques, vai pegar a equipe do Flamengo brigando pelo título. Parada torta. Se não consegue pontuar, se mantém em 20. E a galera lá de baixo começa a ganhar seus jogos pouco a pouco. Tem muito time ruim no Campeonato Brasileiro, mas do Atlético não está entre os melhores, não. Então, se o torcedor não tiver essa compreensão, quando acordar lá para a 10ª rodada do segundo turno, a coisa já vai ter degringolado há muito tempo. Então, o momento de acordar é agora. É começar a pontuar agora. Porque são apenas, vou repetir, 20 pontos conquistados. São 15 rodadas. 15 rodadas. Dá para compreender que a coisa, virando agora do primeiro para o segundo turno, 19ª rodada, primeiro turno acaba, 4 rodadas para isso. Jogos dificílimos. Jogos dificílimos. O próximo, então, vai falar muita coisa. Se vencer, pode mudar tudo. Vai a 23 pontos. Mas se perder, vai enfrentar o Flamengo logo na sequência por mais 2 vezes aí pela Copa do Brasil. Se é eliminado da Copa do Brasil, porque o cenário é este. O cenário é para eliminação na Copa do Brasil. O próximo jogo, a próxima rodada vai falar muito. Mas vai falar muito. Então aqui, olho aberto, viu? Olho aberto, porque a coisa está muito mais séria do que parecia ser. Muito mais séria. Essa derrota do Atlético aí foi uma derrota triste. Não jogou nada. Fez 2 golaços de falta porque o craque do time fez. O time criou nada, absolutamente nada. Sofreu uma pressão absurda da equipe do Palmeiras. Essa é a realidade do Atlético hoje. Dura.